Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Eu transmito diariamente aqui nos meus endereços eletrônicos a liturgia. Minha intenção é salvar almas, tentar salvar almas dos ímpios, dos pagãos, dos ateus, dos incrédulos, passando a mensagem de Deus. A palavra que nos foi deixada, a palavra inspirada pelo Espírito Santo aos seres humanos, a fim de salvar a humanidade. Acesse o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, tem o facebook.com/paulomaciel da rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 / e também tem o YouTube Paulo Roberto Maciel. Eu vou transmitir agora a liturgia referente ao dia 15 de novembro de 2022, terça-feira, 33ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada, que está em Jeremias 29, versículos 11 e 14. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei de escutar-vos, e vos trarei do vosso cativeiro, de onde estiveres. Oração do dia. Rezemos. Nosso Senhor Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, El Shaddai, Adonai, Abba, Pai, Papaizinho do céu, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 3, versículos do 1º ao 6º e do 14 ao 22. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar, pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o. Converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que saibas em que hora te vou surpreender. Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo vestidas de branco, pois merecem isso. O vencedor vestirá a roupa branca e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Assim fala o Amém, a testemunha verdadeira e fiel, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas, porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes: sou rico, abastado e não careço de nada, em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas, para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa, e compra, pois,
E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que texto forte, hein? Que Apocalipse, o livro Revelação, o último livro da Bíblia Sagrada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos pensar. Salmo responsorial, o refrão também está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. O Salmo é o 15, versículos do 2º ao 5º. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Quem em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Não empresta o seu dinheiro com usura, não se deixa subornar contra o inocente, jamais vacilará quem vive assim. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Repitamos o salmo, o refrão. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. Aleluia, 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 aleluia. Por amor, Deus enviou-nos seu Filho como vítima por nossas transgressões. Por amor, Deus enviou seu Filho como vítima por nossas transgressões. Enviou-nos seu Filho como vítima por nossas transgressões. Por amor, Deus enviou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 19, versículos do 1º ao 10º. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio
procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir agora, é hora de reflexão, para nós entendermos melhor a palavra de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos então esse texto, que é muito conhecido na nossa igreja, mas cada vez podemos fazer novas interpretações. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Solene afirmação de Jesus, não compreendida por todos os que criticavam a sua atitude de hospedar-se na casa do rico Zaqueu. Sem conhecer Jesus, Zaqueu se coloca na dinâmica de quem quer vê-lo. Deixa cair a barreira da etiqueta. Não ficava bem ao chefe dos fiscais subir na árvore feito criança curiosa. Não se importa tampouco com o preconceito alheio sobre sua profissão. Os publicanos, os funcionários públicos que recolhiam impostos dos romanos eram mal vistos. Jesus, Senhor de excelente presença de espírito, entabula uma rápida conversa com Zaqueu, em cuja casa se propõe ficar. É o tempo do diálogo descontraído e sincero, do arrependimento pelos roubos cometidos. É a ocasião para Zaqueu assumir com gestos concretos novo projeto de vida. Livre e alegre, abre-se a justiça e a fraternidade. Agora temos uma reflexão mais profunda de Antônio Carlos Santini, que é a liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Devo ficar na tua casa. Lucas 19, versículos do 1º ao 10º. Diz Santini, este evangelho exclusivo de São Lucas tem como foco exatamente a alegria da conversão, como pano de fundo a certeza de que a condição humana é um processo de transformação. Nunca somos, sempre estamos. Nunca somos, sempre estamos. Olha que profundidade. Por isso mesmo, erramos gravemente na tentativa de cristalizar em seu erro o criminoso, ignorando a possibilidade de ser regenerado pela graça. Dirigindo-se a Zaqueu, o cobrador de impostos, pendurado no galho de uma árvore, Jesus o chama para baixo, desce depressa, Lucas 19, versículo 5, porque chegará a hora de levá-lo para cima. Decaído pela profissão, desprezada por seus compatriotas, corrompido pela ânsia do lucro, qualquer rótulo que colemos em sua testa ainda será uma injustiça de nossa parte, pois Jesus está disposto a regenerá-lo. Devo ficar na tua casa. Seria assim como um dever que Jesus encara o encontro com Zaqueu? Um dever? Parece que sim, um dever de amor. O amor gera deveres, impele ao encontro, tece compromissos. Ouçamos o comentário de Urs von Balthasar. É um quadro singular que nos esboça o Evangelho. O homem muito rico que sobe a uma árvore para ver Jesus. Como chefe dos coletores de impostos, ele é considerado um grande pecador. Mas é justamente em sua casa que Jesus quer ser recebido. E Jesus sabe que em toda parte onde chega, ele traz graça consigo. Jesus sabe que em toda parte aonde chega, ele traz graça consigo. Jesus já chegou à sua casa? Você já abriu a porta para ele? Você clama por ele? Hoje chegou a salvação para esta casa. E isto porque o Filho do Homem veio procurar e salvar aquele que estava perdido. Ele é recebido na casa de Zaqueu, porque havia ali alguma coisa a salvar. Certamente não porque ali fossem executadas boas obras a serem recompensadas, mas porque Zaqueu, também ele, é um filho de Abraão que não deve ser excluído da fidelidade e do amor de Deus. Inútil, pois, procurar saber se, quando Zaqueu assegura que ele dá metade de seus bens aos pobres, esta declaração se relaciona a alguma coisa anterior ou se é apenas consequência da graça
que lhe foi manifestada. O evangelista não se interessa por este problema, mas unicamente pela salvação que Jesus traz àquela casa. É bom saber que ele também entra na casa de gente muito rica, quando a salvação cristã deve chegar a eles. Então vamos de novo repetir, porque isso é importante. Às vezes as pessoas pensam que Jesus não vai à casa de ricos, economicamente falando. É bom saber que Jesus também entra na casa de gente muito rica, quando a salvação cristã deve chegar a eles. A beatitude dos pobres não deve ser interpretada sociologicamente, mas teologicamente. Há pobres que são ricos em espírito de cobiça. E existem ricos que são pobres em espírito de serviço, graças a seus bens. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Orai sem cessar. Deste mais alegria ao meu coração. Salmo 4, versículo 8. Vamos ao santo do dia. É importante falarmos, transmitirmos, informarmos sobre a vida dos santos, porque eles são exemplos para nós. Eles seguiram o que Cristo mandou. Eles são pessoas que morreram muitas vezes por Cristo Jesus, em nome do Senhor. Então são nossos exemplos. Suas almas estão com Deus e eles podem interceder por nós junto à nossa divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Santo do dia 15 de novembro, eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno nasceu em Langen, na Baviera. Não sei se a pronúncia é corretamente essa. Langen, na Baviera, no ano 1200. Foi um frade dominicano, filósofo, teólogo, químico e alquimista, professor renomado no século XIII. Tornou-se famoso por seu vasto conhecimento e por sua defesa da coexistência pacífica da ciência e da religião. É considerado o maior filósofo e teólogo alemão da Idade Média. Senhor Jesus, rezava, invocamos a tua ajuda para não nos deixarmos seduzir pelas vãs palavras tentadoras sobre a nobreza da família, sobre o prestígio da instituição, sobre o que a ciência tem de atraente. Completou seus estudos universitários em Pádua, onde encontrou o mestre geral dos dominicanos, o beato Jordão da Saxônia, que o encaminhou à vida religiosa, mas após concluir os seus estudos em Pádua e em Paris, optou por seguir o sacerdócio, entrando na ordem de São Domingos. Devido à sua crescente fé em Deus e em Jesus Cristo, e sua dedicação à ordem, foi promovido a superior provincial e mais tarde nomeado bispo pelo Papa. Ensinou filosofia em Hildesheim, Eriburgo, Ratisbona, Estrasburgo, depois em Paris e Colônia, onde teve entre os seus alunos Tomás de Aquino, o São Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, do qual reconheceu logo os grandes dotes. Canonizado em 1931, recebeu depois de Pio XII o título de doutor da Igreja e padroeiro dos cultivadores das ciências naturais. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus, El Shaddai. Significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você pede, clama. Deus proverá se for para o seu bem. Não queira as coisas no seu tempo. O seu tempo, o meu tempo, não é o tempo de Deus. Nosso tempo é o Cronos, esse tempo passageiro. O tempo de Deus é o Kairos. É outra dimensão. Espere. Deus pode te dar um sim ou não. Se for para o seu bem, Ele te atenderá.
E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Palavra em português com a tônica na última sílaba. Oriunda do aramaico, dialeto de Jesus. Maranatá, dizemos nós católicos. Os evangélicos ou protestantes colocam a tônica na penúltima sílaba, Maranata. Não importa, somos todos irmãos e queremos a salvação em Jesus. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem para o juízo final, pois queremos estar para sempre convosco, meu Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu Jesus Cristo, perdoai meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, omissões, meus atos. Perdoai, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna convosco. Eu quero a vida para sempre convosco, meu Jesus Cristo.